Hoje é sábado, 17 de agosto, e está entrando no ar mais um giro de notícias, o de número 33. Não sou cebolinha não para falar 33. Além de Marcinho, outro jogador do Botafogo é observado pela comissão da Seleção Brasileira. Presidente de clube da Série D do Rio de Janeiro anuncia acerto com Jobson, ex-Botafogo. Gatito Fernandes é convocado para a seleção paraguaia e desfalcará Botafogo em partida do Campeonato Brasileiro. Ex-atleta de Barroca e jornalista que cobre o Corinthians falam do técnico em sua passagem pela equipe de São Paulo. Ontem, o jornalista dos canais ESPN, Gustavo Hoffmann, falou que o jogador do Botafogo, Marcinho, é um dos observados pelo técnico Tite da seleção brasileira. Isso já acontece há algum tempo, o próprio treinador chegou a falar isso. Como ele caiu de rendimento na primeira parte do Campeonato Brasileiro, e até mesmo nesse ano, Marcinho vinha muito mal em comparação ao que ele estava o ano passado. Ele teve essa queda e digamos que a distância aumentou para a seleção brasileira. Mas em parceria com meu amigo Matheus Mandi, a gente fez uma boa apuração para saber como que funciona isso. E descobrimos que além do lateral direito, outro jogador do Botafogo, Gabriel, o zagueiro Gabriel, está sendo observado pela seleção brasileira. Inclusive o Botafogo chegou a mandar algumas análises, que são pedidas pela CBF. Se o jogador sofre bastante contusão, seus números em relação a treino, a sua parte física, etc, etc, etc. Então o Botafogo está com 2 jogadores sendo observados pelo técnico Tite. Marcinho é um jogador que eu sempre falo, é perseguido por boa parte dos torcedores. A paciência com esse atleta é zero, digamos que restrita. E no elenco do Botafogo dificilmente a gente encontrará outro atleta que tenha valor de mercado superior ao do Marcinho. Hoje, creio eu, que o Marcinho é o jogador mais valorizado do elenco do Glorioso. Já o Gabriel é o jogador que está emprestado pelo Atlético Mineiro até o final do ano que vem fazendo uma temporada impecável. O seu futebol, digamos que é de encher os olhos de todos que gostam do popular esporte bretão. Segundo, outra coisa que eu também podia apurar. A gente apura algumas coisinhas às vezes, Por isso que vocês estão aqui no canal do TF. Conversei com uma pessoa a respeito do projeto Botafogo SA. Falei, qual o pensamento de vocês em relação a esse valor que talvez tenha para contratações? Ele falou, se a gente tiver como contratar um jogador que talvez a gente busque até mesmo pela possibilidade de venda futura, de valor de mercado, é o Gabriel. Então, o Gabriel já está nessa análise do Botafogo. É bom saber que o Tite não está levando em consideração a sua estatura, porque se o Gabriel fosse um zagueiro alto, acima de 1,85 m, não estava jogando no futebol brasileiro mais não. Porque a categoria, a capacidade técnica, a capacidade de reação, tudo do Gabriel, eu sou fã do Gabriel. Eu acho um zagueiraço. E o Marcinho é um jogador em evolução. O Marcinho tem 23 anos. Se ele tivesse 22, ele teria sido convocado para a seleção olímpica brasileira. Como ele já tem 23, fará 24 anos, ano que vem, que será a época de disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele não terá condições de atuar nesta competição. Mas é muito bom você ver que jogadores do Botafogo estão no radar da seleção brasileira. Está rolando um sorteio aqui, uma campanha, uma competição para você ganhar essa camisa da capa. Como que faz? Simples. Entre no seu perfil do Instagram, marque Canal do TF, marque Capa Brasil, coloque uma camisa do Botafogo, que foi utilizada na época da capa entre 2004 e 2009, meados de 2009, e conte um jogo que te marcou muito nesta época de parceria. As 2 melhores histórias com a camisa do Botafogo vão para um sorteio no dia 20 de agosto, lá nos meus perfis, tanto do Instagram, tanto do Twitter. Então é sua chance de ganhar essa camisa maneiríssima da capa. O Atlético Carioca, clube da 4ª divisão do estado do Rio de Janeiro, está próximo de acertar com Jobson, a volta do Jobson para o futebol carioca. Ele que pertence ao Brasiliense e não vem se destacando na equipe candanga. Segundo o presidente da equipe, Maicon Vilela, o jogador já conversou com ele e após a Copa Verde, em que ele disputa pelo Brasiliense, vai fechar
com essa equipe de São Gonçalo para a disputa da Série D do Campeonato Carioca, quarta divisão do Campeonato Carioca. Ele, segundo o Michael, né, o Jobson não tem tanto apelo como o Túlio teve quando atuou por esta equipe, mas é um jogador, como o presidente é botafoguense, gosta de coisas relacionadas ao Botafogo, ele tenta trazer o Jobson para ter essa aproximação dos torcedores alvinegros que acompanham esta equipe. E aí, torcedor, o que você acha dessa volta para o Jobson? Pelo amor de Deus, não vale em volta Jobson Botafogo não, que o Jobson não está jogando nem no Campeonato Brasiliense, está querendo jogar a quarta divisão. Então, galera, não dá, né? Jobson, infelizmente, é um cara que tinha tudo para ser um craque. O Jobson tinha tudo para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, mas a cabecinha não deixou. Infelizmente, a cabeça atrapalha alguns jogadores e do Jobson, infelizmente, foi outro caso desse. E o goleiro Gatito Fernandes foi convocado pela seleção do seu país para jogos amistosos nesta data FIFA. A CBF não para o campeonato na data FIFA, quem paga são os times. O jogador está fora da partida da 18ª rodada, em que o Botafogo enfrentará a equipe do Atlético Mineiro, partida no estádio Newton Santos. Gatito, que provavelmente será titular, vai enfrentar duas equipes asiáticas. Primeiro o Japão, depois a seleção da Jordânia, viagens para o continente asiático de Gatito Fernandes. Ele vai atuar contra o Internacional, não atuará contra a equipe do Atlético Mineiro e, se tudo correr bem, ele chegará antes do jogo contra o Ceará, última partida do Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Outra convocação do Gatito, que está valorizado no mercado, mas não chegou nenhuma proposta para o goleiro botafoguense. Quem substituirá ele, normalmente, é Diego Cavalieri. Por isso é bom você ter dois goleiros de nível, né? Gatito Fernandes e Diego Cavalieri. Diego Cavalieri, que foi goleiro com passagens pela seleção brasileira. E no jogo que ele foi exigido contra o CSA, ele foi um dos principais responsáveis pela vitória do Botafogo. O gol que ele tomou contra o Grêmio, alguns dizem que foi falha, outros dizem que não foi, mas ali talvez a partida foi muito ruim do Botafogo. O Botafogo fez nada naquele jogo. Então o Gatito não pode ser o Cavalieri, não pode ser o único culpado pela derrota. Daqui a pouco, às 17 horas, se você está vendo esse vídeo antes do jogo, Botafogo e Corinthians se enfrentarão na Arena Corinthians. E quem passou pelo Corinthians recentemente e deixou o seu nome marcado foi o técnico Eduardo Barroca. Dirigiu a equipe do Corinthians por 49 oportunidades. Venceu 31, empatou 13 e perdeu apenas 5 jogos. Foram 118 gols marcados e 56 gols sofridos. Se você conversa com qualquer pessoa que acompanhou o trabalho do Barroca, são só elogios. Para mostrar isso, conversei com duas pessoas que estão ligadas à equipe corintiana. Primeiro, o Alex Tobias, jornalista, que tem 2 toques com Tobias. Ele acompanha a base, acompanha a equipe principal. Ele deixou seu depoimento a respeito do técnico Eduardo Barroca em sua passagem pelo timão, pela equipe corintiana. Fala, Thiago, tudo bem? Então, a questão do Barroca aqui no Corinthians, ele deixou um bom trabalho, deixou amigos, deixou muita gente com saudade do trabalho dele, até porque ele levou o time às semifinais da Copa São Paulo com um futebol marcante e isso tem se refletido na temporada, tanto no Campeonato Brasileiro Sub-20 quanto no Paulistão Sub-20, que hoje está no comando do técnico Diego Coelho, ex-lateral do Corinthians. Então o Barroca deixou muitos amigos aqui, uma ótima impressão do seu trabalho e nesse sábado ele pega o Corinthians aqui, vai retornar à sua antiga casa, né? Não foi tão casa assim por muito tempo, mas foi a casa dele onde ele deixou bons frutos aqui, viu, Thiago? Forte abraço! E quem também deixou um depoimento bem bacana foi o Rony, jogador de meio campo do Corinthians. Quando o Barroca chegou lá na equipe paulista, ele era volante. O que o Barroca fez? Adiantou o menino e virou um bom meio-campo, um bom armador. E o Rony fala um pouquinho sobre o técnico Eduardo Barroca. E aí, aqui quem fala é o Rony. Tô aqui para falar do professor Barroca. Trabalhei com ele quase um ano.
é um cara muito profissional. Falar o quê? Que ele me ajudou muito na minha formação como atleta, como pessoa, é um cara do bem também. E principalmente dentro de campo, ele me cobrava certas coisas que eu tive que aprender, eu tive que me acostumar com aquilo, e isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito, abriu meus olhos para o futebol. E agora vai enfrentar o Coringão aí. Infelizmente dessa vez não vai dar para ele, mas estamos junto. Forte abraço, Deus abençoe. É bem legal isso, torcedor botafoguense, de você ver que pessoas que trabalharam com o técnico botafoguense lá no Corinthians valorizam esse trabalho. E é um técnico que cada vez está sendo mais valorizado no mercado. O que ele está fazendo com o Botafogo neste campeonato, mesmo ainda com alguns defeitos, o time não é perfeito, o time peca em alguns momentos, mas o trabalho, o Brasileirão, é acima da expectativa. O Botafogo está em 7º lugar. Espero que vocês tenham gostado do Giro de Notícias de hoje. O Giro de Notícias antes de Botafogo e Corinthians. Corinthians e Botafogo às 17 horas. Transmissão do PFC. Acabou o jogo? Tem o quê? Live aqui no canal do TF às 19 horas. Aquele nosso bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre essa peleja do Alvinegro. Deixe aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe no seu grupo do WhatsApp. Estamos crescendo, passamos os 28 mil inscritos. Vamos rumo agora aos 29. Conto com você, porque esse canal precisa do seu apoio para crescer cada dia mais. O Roxinha é feio, o conteúdo do canal é bom, visto capa, links aqui na descrição do vídeo. Tamo junto e até a próxima.